Você sabia que Chico Xavier, um dos maiores médiuns da história, fez uma previsão para o Brasil que tem tudo a ver com o nosso destino hoje? O que ele viu não é só uma promessa distante, mas um aviso urgente para todos nós. A ideia de um Brasil como um centro irradiador de luz, de evolução moral e espiritual, pode parecer um sonho distante, mas será que estamos mais perto do que imaginamos? Ao longo dos anos, alguns eventos começaram a acontecer que nos fazem refletir. Será que estamos cumprindo a missão que ele previu para o nosso país? Mas, se você acha que tudo isso é apenas fantasia, continue lendo. Você pode se surpreender com o que está prestes a descobrir. A chave para a transformação do Brasil está mais próxima de você do que imagina. Em um período de grandes transformações sociais e políticas no Brasil, Chico Xavier fez uma previsão que até hoje ecoa no coração dos brasileiros. Durante os anos 60, o país atravessava momentos de intensas mudanças, com o regime militar e a agitação social. As pessoas buscavam respostas sobre o futuro, ansiosas por uma direção em meio à instabilidade. Nesse cenário, as palavras de Chico, que já se destacava como um grande médium, trouxeram uma perspectiva espiritual sobre o destino do Brasil, apontando a necessidade de evolução moral e espiritual para a superação das dificuldades do país. A profecia de Chico Xavier se conectava com a onda de busca por paz e equilíbrio da época. Ele não só transmitia as previsões, mas também apontava a forma como a sociedade brasileira poderia responder aos desafios futuros. Chico falava sobre uma transformação que viria com base na evolução espiritual, uma virada de chave que colocaria o Brasil como protagonista em um cenário mundial mais pacífico e harmônico. Para ele, o país seria um centro irradiador de luz e esperança. Esta visão se destacou justamente pelo contraste com a turbulência da época, oferecendo uma perspectiva de crescimento não apenas econômico, mas principalmente humano. A previsão de Chico foi recebida com uma mistura de ceticismo e admiração. Para muitos, parecia ser uma esperança distante diante da realidade crua do Brasil naquele momento. No entanto, essa mensagem ressoava profundamente com aqueles que estavam em busca de um propósito maior para o país e para o mundo. O Brasil, segundo ele, teria um papel especial em uma nova fase da humanidade, uma visão que abria um caminho de fé e otimismo. Mas como essas palavras poderiam realmente se conectar com o futuro? Será que a evolução moral apontada por Chico já estava em marcha? Chico Xavier não se limitou a fazer uma previsão vaga. Ele trouxe detalhes sobre como o Brasil se encaixaria no grande cenário da evolução espiritual do planeta. Em suas palavras, o país não só superaria os desafios econômicos e sociais, mas também se tornaria uma referência mundial em valores como a solidariedade e o amor ao próximo. A chave para essa transformação seria, segundo ele, a evolução da consciência coletiva do povo brasileiro, que passaria a se unir por um bem comum, transcendentemente. Essa mensagem sugeria um processo de mudança que começaria no interior das pessoas, transformando as relações sociais e espirituais. A interpretação dessa mensagem não é simples. Muitos a viam como uma metáfora, uma visão de um futuro distante que só se tornaria realidade se a sociedade se comprometesse com uma mudança profunda. Outros viam a previsão de Chico como uma promessa de redenção, acreditando que o Brasil se tornaria um farol para o mundo, irradiando espiritualidade e acolhimento. Chico, no entanto, sempre enfatizou que a evolução espiritual não seria automática, mas sim um esforço contínuo de cada indivíduo. Ele sugeria que o Brasil tinha uma missão, mas que isso dependia da disposição das pessoas em se aprimorar moral e espiritualmente. Uma das interpretações mais poderosas dessa previsão é a ideia de que o Brasil tem um papel único a desempenhar no cenário global. A mensagem de Chico sugere que, por meio da evolução da consciência coletiva, o Brasil seria capaz de transcender as dificuldades materiais e se tornar uma nação mais harmônica, mais justa e mais unida.
Ao refletir sobre isso, é possível perceber que a evolução do Brasil está intimamente ligada à evolução pessoal de cada um de nós. Se cada um de nós fizer a sua parte, a transformação se torna não apenas possível, mas inevitável. E isso abre um horizonte para que cada um de nós, individualmente, também busque essa evolução. Chico Xavier não se limitou a fazer uma previsão vaga. Ele trouxe detalhes sobre como o Brasil se encaixaria no grande cenário da evolução espiritual do planeta. Em suas palavras, o país não só superaria os desafios econômicos e sociais, mas também se tornaria uma referência mundial em valores como a solidariedade e o amor ao próximo. A chave para essa transformação seria, segundo ele, a evolução da consciência coletiva do povo brasileiro, que passaria a se unir por um bem comum, transcendentemente. Essa mensagem sugeria um processo de mudança que começaria no interior das pessoas, transformando as relações sociais e espirituais. A interpretação dessa mensagem não é simples. Muitos a viam como uma metáfora, uma visão de um futuro distante que só se tornaria realidade se a sociedade se comprometesse com uma mudança profunda. Outros viam a previsão de Chico como uma promessa de redenção, acreditando que o Brasil se tornaria um farol para o mundo, irradiando espiritualidade e acolhimento. Chico, no entanto, sempre enfatizou que a evolução espiritual não seria automática, mas sim um esforço contínuo de cada indivíduo. Ele sugeria que o Brasil tinha uma missão, mas que isso dependia da disposição das pessoas em se aprimorar moral e espiritualmente. Uma das interpretações mais poderosas dessa previsão é a ideia de que o Brasil tem um papel único a desempenhar no cenário global. A mensagem de Chico sugere que, por meio da evolução da consciência coletiva, o Brasil seria capaz de transcender as dificuldades materiais e se tornar uma nação mais harmônica, mais justa e mais unida. Ao refletir sobre isso, é possível perceber que a evolução do Brasil está intimamente ligada à evolução pessoal de cada um de nós. Se cada um de nós fizer a sua parte, a transformação se torna não apenas possível, mas inevitável. Isso abre um horizonte para que cada um de nós individualmente também busque essa evolução. À medida que o tempo passava, muitos eventos começaram a ocorrer no Brasil que pareciam, de certa forma, corroborar as previsões feitas por Chico Xavier. A previsão de que o país passaria por uma transformação profunda não estava apenas no campo espiritual, mas também nas mudanças concretas que começaram a surgir. Embora muitos ainda duvidassem, a cada nova etapa de desenvolvimento social e espiritual, o Brasil parecia seguir o caminho que Chico havia descrito. A evolução do país, conforme ele previu, parecia estar em curso, de forma lenta, mas firme. Entre os eventos que pareciam alinhar-se com a visão de Chico, podemos citar o período pós-regime militar, quando o Brasil iniciou a redemocratização e passou a abrir espaços para discussões sobre justiça social e direitos humanos. Esses marcos históricos indicavam uma mudança na consciência coletiva do país, algo que Chico previu como essencial para que o Brasil cumprisse seu papel de protagonista em uma transformação mundial. A participação crescente da sociedade civil, o fortalecimento de movimentos sociais e a busca por maior igualdade revelam uma direção de evolução que se conecta com o que Chico havia antecipado: a transformação moral e social do Brasil. Além disso, a crescente popularização do espiritismo no Brasil também pode ser vista como um reflexo dessa previsão. O espiritismo, que ganhou força ao longo do século XX, tem um papel central na visão de Chico sobre o Brasil como um centro irradiador de luz. À medida que mais pessoas se abrem para os ensinamentos espirituais, com foco em caridade, evolução moral e fraternidade, podemos ver que os elementos mencionados por Chico começam a se concretizar. Embora o Brasil ainda enfrente desafios, as sementes de evolução já estavam sendo plantadas, e os frutos dessas ações se tornam cada vez mais evidentes
sinalizando que o caminho apontado por Chico talvez esteja mais próximo do que imaginamos. Chico Xavier, com sua sabedoria e visão espiritual, sempre afirmou que o Brasil teria um papel singular no cenário mundial. Para ele, o país não era apenas uma nação com desafios econômicos e políticos, mas um centro espiritual de grande importância. Ele acreditava que ao longo dos anos, o Brasil se tornaria um verdadeiro polo de evolução moral e espiritual, um ponto de luz para o mundo. Sua mensagem era clara: o destino do Brasil estava ligado à sua capacidade de se transformar espiritualmente, de superar as adversidades com coragem e fé, e de compartilhar esses valores com o mundo. De acordo com Chico, a missão espiritual do Brasil não era apenas de prosperar materialmente, mas de agir como um farol, iluminando os caminhos de outros países. Em sua visão, o Brasil seria um exemplo de fraternidade, caridade e união, valores fundamentais no espiritismo. Ele via o Brasil como um terreno fértil para o crescimento espiritual, onde o povo, por sua essência, teria a capacidade de superar dificuldades e de se unir em torno de um propósito comum, a evolução. Esse papel não seria conquistado de uma hora para outra, mas a cada ato de amor ao próximo, a cada esforço coletivo, o Brasil se aproximava de sua missão. A visão espiritual de Chico para o Brasil também estava intimamente ligada à ideia de que o país seria um ponto de transição, não apenas para o povo brasileiro, mas para o mundo. Ele acreditava que, à medida que o Brasil cumprisse seu papel de disseminar luz espiritual, isso inspiraria outros países a seguir o mesmo caminho de transformação. Para ele, a evolução moral do Brasil seria o catalisador para o movimento global de paz e harmonia. Uma visão que nos convida a refletir sobre como estamos contribuindo para essa grande missão. O futuro do Brasil, segundo Chico, depende da evolução interior de cada um de nós, pois somos todos parte desse grande processo de mudança. A previsão de Chico Xavier sobre o Brasil teve uma enorme influência no movimento espírita brasileiro, não apenas como uma mensagem de fé, mas como um convite para a ação. Quando Chico compartilhou sua visão de um país com um destino espiritual tão significativo, essa ideia se espalhou entre os espíritas, inspirando uma nova onda de espiritualidade prática. O movimento espírita, já bem estabelecido no Brasil, encontrou nas palavras de Chico um norte, um propósito mais elevado para suas ações. A previsão não foi apenas uma crença, mas algo que mobilizou espíritas a se engajarem mais ativamente em causas sociais e espirituais, buscando concretizar a transformação que Chico via para o país. O movimento passou a ver sua missão com mais clareza, incorporando a visão de Chico como um farol para guiar suas atividades. Organizações espíritas que já realizavam um trabalho de caridade aprofundaram seus compromissos com a transformação moral e espiritual do Brasil. Grupos passaram a trabalhar mais intensamente pela educação, pela igualdade e pela paz, refletindo a visão de Chico de um Brasil que deveria ser exemplo para o mundo. Os espíritas se uniram com um propósito mais claro. A evolução do país não poderia ser apenas um sonho distante, mas algo a ser conquistado por meio de ações concretas. À medida que o Brasil avançava nas últimas décadas, muitos consideraram que a previsão de Chico já estava se realizando, ainda que de maneira lenta. O movimento espírita, com sua ênfase no amor ao próximo, na caridade e na evolução espiritual, passou a ser uma força influente em muitos aspectos da vida brasileira. O trabalho realizado por espíritas em hospitais, escolas, projetos sociais e eventos de conscientização social tornou-se um reflexo direto da profecia de Chico. A busca pela paz, pela harmonia e pela evolução continuou a guiar os espíritas, que, com cada pequeno gesto de amor, acreditavam estar cumprindo a missão espiritual de transformar o Brasil em um centro irradiador de luz, como Chico havia previsto. Ao longo dos anos, diversos líderes espíritas se manifestaram sobre a profecia de Chico Xavier,
reconhecendo sua profundidade e o impacto que ela teve no movimento espírita. Muitos deles afirmaram que a mensagem de Chico não era apenas uma previsão de um futuro distante, mas uma direção clara para a ação no presente. Para esses líderes, as palavras de Chico não eram simplesmente um conforto espiritual, mas um chamado à transformação. Eles viam no Brasil um papel vital no cenário global, não apenas como um país de grande potencial material, mas como um centro de evolução espiritual. Esses depoimentos reforçam a ideia de que a missão do Brasil, conforme descrita por Chico, era de suma importância para o futuro do planeta. Entre os depoimentos mais notáveis, destaca-se o de Divaldo Franco, que além de ser um grande amigo de Chico, também compartilhou com o público sua visão sobre a missão espiritual do Brasil. Divaldo sempre afirmou que o país tinha uma tarefa nobre a cumprir: ser um modelo de fraternidade, caridade e amor ao próximo. Ele relatou que, durante suas conversas com Chico, o médium reiterava constantemente a importância de o Brasil se fortalecer espiritualmente para cumprir sua missão de irradiar luz para o mundo. Para Divaldo e outros líderes espíritas, a profecia de Chico não era um mero desejo, mas uma previsão que exigia a ação de todos para que se concretizasse. Os depoimentos de outros espíritas de renome, como o de Raul Teixeira e Jorge Hessen, também reforçam a ideia de que a missão do Brasil está intimamente ligada à sua capacidade de transformação espiritual. Eles lembram que, ao longo dos anos, muitas evidências apontaram para uma busca crescente por espiritualidade e moralidade, o que, segundo eles, está alinhado com o que Chico previu. A ideia de um Brasil iluminado, com uma população mais consciente de seu papel espiritual, continua a ser uma fonte de inspiração para os líderes espíritas que chamam seus seguidores a trabalhar ativamente para que a visão de Chico se realize, por meio de ações concretas de amor e solidariedade. À medida que o Brasil segue em sua trajetória, é impossível não refletir sobre a validade e a profundidade das previsões feitas por Chico Xavier. Será que estamos realmente caminhando para a realização de um Brasil mais fraterno, evoluído espiritualmente e irradiador de luz, como ele vislumbrou? A resposta a essa pergunta não é simples, pois envolve não apenas uma análise do cenário atual, mas também a participação ativa de todos nós no processo de evolução do país. Embora o Brasil ainda enfrente desafios significativos, como desigualdade social, violência e corrupção, há sinais claros de uma transformação gradual, impulsionada por uma crescente busca por mudança interior e evolução moral. É importante refletir sobre o papel de cada um de nós nesse processo. Chico sempre enfatizou que a verdadeira transformação começa no íntimo de cada ser humano. A missão do Brasil, segundo ele, não depende apenas de um destino traçado espiritualmente, mas do esforço coletivo em direção à paz, à justiça e à fraternidade. Se os brasileiros, como um todo, começarem a aplicar os princípios de caridade, amor e união em suas ações diárias, o futuro do Brasil pode se aproximar mais rapidamente da visão de Chico. A evolução não é algo que se dá de forma passiva, mas é construída através de atitudes concretas e transformadoras. À luz dessa previsão, o futuro do Brasil parece promissor, mas depende, acima de tudo, de um esforço coletivo para viver em harmonia com os ensinamentos espirituais que Chico trouxe. Estamos, como nação, em constante evolução, e cada pequeno passo em direção à justiça social, ao respeito ao próximo e à busca por paz, contribui para a concretização desse destino espiritual. A chave está em como cada um de nós decide, no presente, contribuir para essa grande transformação. A pergunta que fica é: estamos prontos para assumir a responsabilidade de fazer o Brasil cumprir a missão que Chico previu para ele? Estamos dispostos a evoluir para que esse futuro se torne realidade?
Agora que você conhece um pouco mais sobre o destino espiritual do Brasil, segundo Chico Xavier, é hora de refletir. O que você está fazendo para contribuir para essa transformação? Será que já está alinhado com os princípios que ele previu para o nosso país? A mudança começa com cada um de nós, e o Brasil tem um papel crucial na evolução espiritual mundial. Então, o que você pode fazer hoje para ser parte dessa missão? Está pronto para tomar as rédeas do seu próprio processo de evolução e ajudar a espalhar essa luz. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre esse tema fascinante que nos desafia a crescer como seres humanos. Vamos juntos nessa jornada de evolução e transformação.